quando eu comecei a fazer estágio no final do quarto ano, me deu certeza do que eu queria mesmo. Quando eu entrei na Maete Marelli e vi aquelas máquinas todas produzindo injeção eletrônica, na época era começo da injeção eletrônica, era uma fábrica assim fantástica. Eu vi que era aquilo que eu queria fazer para a vida mesmo. O que era isso que você queria fazer para a vida? Então, Está no meio das máquinas. E que não, mas acho que era fazer parte do processo de produção de um carro. Era ter orgulho de falar, isso aqui tá entre as coisas que eu faço no meu trabalho. Poder mostrar, poder ter orgulho de falar, esse carro que eu estou andando, eu sei como foi feito. Uhum. Mas mais do que isso, era aquele... Eu adorava andar no chão de fábrica. Falar com o operador, falar com o manutentor, falar com... as pessoas. Eu tinha essa vontade de aprender. E eu sabia que aprender é com quem faz, né? Obviamente que os professores, não estou desmerecendo os professores aqui, adoro os professores e tenho muitos amigos professores. Meus dois tios são professores universitários da USP. Acho fantástica a carreira de professor. Talvez um dia eu queira ensinar, porque eu gosto muito de ensinar, mas eu sou daquele que aprende fazendo mais do que aprende vendo um curso ou assistindo um curso. E por isso o chão de fábrica sempre me fascinou muito, porque eu consegui aprender muito do que na teoria eu tinha aprendido na faculdade, como é que de fato acontece no dia a dia. E esse início de carreira, ele foi como você imaginava que ele fosse? Não, nem perto do que... O que é que foi melhor? O que é que foi você pensa que você difícil? vai se formar engenheiro, você vai começar a desenhar peça e já poder assinar projeto e coisas desse tipo. E eu comecei na manutenção como estagiário. Mão na graxa. Exatamente, com a mão na graxa. E o meu trabalho de graduação na Unicamp foi sobre TPM, Total Productive Maintenance, que é algo que me fascina até hoje. Os japoneses, como sempre, ensinando a gente a fazer as coisas, né? E eu tive a oportunidade de fazer o treinamento do TPM, que era um treinamento muito caro na época. A Unicamp pagou para a Maete Marelli pagou para um estagiário fazer o treinamento, porque era algo que ela estava tentando implementar. Então eu tive a sorte de pegar a teoria do que eu tinha aprendido, juntar com o meu trabalho de graduação e fazer isso no show de fábrica. Então teve aquele fim de semana onde a gente faz a limpeza inicial do TPM, que eu entrei dentro de uma máquina de uma fresadora CNC para deixar a máquina que estava um lixo numa máquina que parecia nova. Então foi realmente algo que eu aprendi fazendo, e depois, quando eu virei supervisor de produção, eu tinha a responsabilidade sobre 2 injetoras de plástico e mais várias bancadas de trabalho onde se montava o cluster automotivo, o painel de instrumentos. E ali eu também estava sempre, quando dava um problema de processo, entrando na injetora, vendo como é. Então, eu estou curioso por natureza, aprender fazendo, aprender resolvendo problemas, e isso me dava muito prazer, mas eu achava que o engenheiro não ia ser essa a vida do engenheiro, né? Ia sentar lá numa mesa, ia fazer projeto e mandar os outros fazer. Exatamente. Você pensa, quando você está lá no curso de engenharia, você não se imagina fazendo isso, mas acho que isso vem muito de mim, né? Não é que a indústria me impôs isso, eu que quis. E o que é que você aprendeu com isso? O que é que isso projetou? Se a gente pensar naquela carreira que você contou no início, o que é que esse espírito de curiosidade, por um lado, e esse espírito de ir lá conhecer, pôr a mão na massa, e esse espírito de ir falar com as pessoas para entender, o que é que isso agregou nessa sua construção? Eu vejo que no meu próximo, depois de ser supervisor de produção, para eu ir para a engenharia de processo ou de produto, aconteceu porque as pessoas me viam como alguém que ia atrás de resolver o problema, ia até o fim das coisas, fazia as coisas até o final. Então esse contato todo que eu tinha com as pessoas, de perguntar, por exemplo, eu estava lá como supervisor de produção, eu ia atrás do cara da engenharia, eu ia atrás para ajudar a resolver os problemas. Eu acho que isso me fez ter mais visibilidade dentro da Marelli no começo. E aí surgiu a vaga de engenharia de processo. E na vaga de engenharia de processo, aí eu tive a oportunidade de tocar mais áreas de uma vez. Inclusive, teve uma experiência bastante interessante, que naquela época a Marelli teve que fechar uma fábrica na Argentina e transferir para o Brasil. E eu fui o engenheiro de processo responsável por aprender todos os processos de lá e trazer para o Brasil.
porque viam em mim essa vontade de aprender, Uhum. e a velocidade também de aprendizado, né? Uhum. Então eu acho que isso aí me deu essa chance de fazer o primeiro movimento entre áreas, né? Se bem que eu já tinha ido da manutenção para produção, mas aí é tudo meio que um ajuda o outro, né? E aí eu fui para engenharia de processo, onde eu pude tocar mais áreas de uma vez. Trabalhar com logística, trabalhar com Aí nessas primeiras transferências. funções e também quando passou para a Forécia, você estava como contribuidor individual, você ainda não tinha equipe, Exatamente. não é? Como supervisor de produção, eu tinha uma Tinha equipe, uma mas é diferente, né? Você ser supervisor de produção, a sua equipe, é o seu time, lógico, Sim. muita gente, mas é todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você não tem equipes multifuncionais, né? E Multidisciplinares. o que é que você acha que as pessoas diziam sobre você, sobre o Armando? Quais seriam as 3 ou 4 palavras assim, o Armando, no Armando? Ele ouve a gente. Eu acho que essa era uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, o meu time eu não comentei, mas o meu primeiro supervisor de produção eram 80 mulheres. Eu supervisionava 80 mulheres e 2 homens. Meu time era. E isso era uma coisa que, pelo fato de eu buscar conhecimento, eu ouvia muito elas. E isso foi algo que, sem dúvida nenhuma, me marcou desde o começo da minha carreira. E você levou isso Para sempre. Para sempre. E tem aquele negócio, depois que você acha que sabe demais, aí talvez você pare de usar tanto o ouvido, mas aí você percebe que tem algo que você não está sendo você mesmo. Então eu me considero um bom ouvinte, eu acho que isso é uma das coisas que no começo da minha carreira admirava talvez meus superiores, é que apesar de jovem eu tinha, por essa vontade de aprender, eu ouvia muito, eu era um bom ouvinte. Outra coisa é a sede de conhecimento, a vontade de aprender, e outra é de ir até o fim. Naquela época, né, era um executor bom, um cara que e punha a fazia mão na massa e lá. punha a mão na massa. Legal.